bom dia, bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. Depois de subir ontem, descolando da queda dos mercados lá fora, o Ibovespa Futuro opera em queda de pouco mais de 1% em 109.500 pontos, indicando uma abertura negativa da bolsa por aqui. E o dólar tem leve queda de 0,1%, está valendo R$ 5,26. O Ibovespa ontem descolou das bolsas internacionais com a alteração na PEC da transição, que passou a prever que o Bolsa Família não seria retirado do teto de gastos. O texto aprovado na CCJ do Senado abre um espaço dentro do teto de gastos para o Bolsa Família de 145 bilhões de reais. O fato de o programa ser mantido dentro do teto diminui o risco fiscal, porque significa que não há uma implosão do teto de gastos por completo, mas só um puxadinho. Então isso traz mais amarras para o programa, então diminui um pouco da percepção de risco, o temor de risco de descontrole das contas públicas. O mercado também gostou da redução do prazo previsto na PEC de 4 para 2 anos para resolver a questão do Bolsa Família, que antes seria retirado do teto, agora é mantido, mas em 2 anos. E também a bolsa subiu ontem com a previsão de desidratação do valor. O valor de fato foi desidratado, dos 200 bilhões originais ficou em 170 bilhões. A definição do valor saiu depois do fechamento do mercado, mas já na expectativa a bolsa já repercutia essa desidratação. Os analistas esperam que hoje os economistas comecem a trazer mais detalhes sobre o texto, então tem alguns detalhes que ficaram piores do que esperado, isso pode acabar repercutindo de forma negativa, e também há uma apreensão sobre o resto da tramitação do texto. Além da PEC da transição, o Ibovespa Futuro também cai, acompanhando o pessimismo lá fora, com perspectivas de recessão que estão puxando para o negativo os futuros americanos e as bolsas na Europa. E por fim, um outro fator também que traz apreensão, clima de cautela para a nossa bolsa aqui hoje, é a expectativa sobre a decisão da taxa básica de juros, a Selic. A expectativa é que a taxa seja mantida em 13,75% ao ano. Vocês estão vendo aí a trajetória da taxa Selic, mas o que os economistas estão apreensivos é sobre o que vem no comunicado do Banco Central, que pode voltar a falar sobre aumento de juros por causa do aumento do risco fiscal, de descontrole das contas públicas, diante das discussões sobre a PEC da transição. E falando em PEC da transição, ontem um relatório aprovado trouxe uma referência à teoria monetária moderna, que não caiu bem no mercado financeiro, chamou bastante atenção. Esse trecho dizia que o aumento de gastos públicos não pode provocar crise de desconfiança em países que emitem dívida na própria moeda. A gente conversou mais cedo com Gabriel Leal de Barros, que é economista-chefe da Rio Asset, e ele disse que essa menção à teoria monetária moderna revela como os debates em torno da PEC têm sido pautados por posições ideológicas. Vamos ouvir. Essa menção à teoria monetária moderna mostra que a cabeça, o mindset da equipe que formulou essa proposta é muito ruim, uma cabeça, digamos assim, ancorada no que há de pior, do que deu errado na literatura internacional, na experiência internacional, e mostra de que é um pouco daquela mensagem de que gasto é vida, que a gente consegue resolver todos os problemas da economia simplesmente aumentando o gasto do governo. E não é assim, A gente sabe que existem pré-condições para que expansões ou contrações fiscais deem certo. Então, essa menção à teoria monetária moderna ela é muito ruim porque mostra uma sinalização de que o mindset, a posição mais ideológica, digamos assim, está dominando o centro dos debates dessa PEC. Bom, a gente agora muda de assunto, vamos ver as bolsas internacionais, como estão abrindo nessa quarta-feira. Os futuros americanos e as bolsas na Europa estão em queda, estendendo as perdas que começaram na sexta-feira. Os últimos dias têm sido duros para os mercados acionários, depois que os dados de emprego e serviços nos Estados Unidos mostraram que a economia segue aquecida. Isso indica que o Banco Central americano pode ser forçado a manter sua postura agressiva com juros e renova os temores de recessão global. E essas preocupações foram reforçadas ontem por notícias sobre demissões nos bancos Morgan Stanley e no Goldman Sachs, que são dois dos maiores bancos americanos, e também por causa das perspectivas para o crescimento global do ano que vem, divulgadas pela Bloomberg, que prevêem que deve ser o menor crescimento em 30 anos, desde 93, se excluídos os anos da crise de 2009 e também da pandemia em 2020. Também na Ásia, a China divulgou dados negativos sobre exportações e importações. Isso também traz um clima de cautela para o
mercado lá fora. E o CNN Mercado vai ficando por aqui. Eu volto mais tarde, ao 12h45, com mais atualizações sobre o mercado financeiro no dia de hoje, nesta quarta-feira, super quarta. Até logo. Tchau!